Ora, o que nós temos aqui? Um coração. Temos um coração, onde a gente pode observar, como você sabe, a aorta pulmonar, a entrada da cava, a aurícula, o ventrículo direito. E nós conversamos isso outro dia, que na entrada da veia cava, junto ao átrio, existe uma formação de células, células essas que são responsáveis pela condução elétrica do coração. E para que esse movimento se faça de uma forma harmônica, é necessário que haja um sincronismo. E se tudo contrai ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que não vai nem para um lado nem para o outro. E há necessidade das válvulas, como nós já conversamos, para que esse movimento tenha um sentido unidirecional, numa única direção. O estímulo nasce do nó sinusal, existem os chamados feixes internodais, porque aqui nós temos o nó atrioventricular, que nós conversamos outro dia, fica exatamente no meio do trígono fibroso, e todo o estímulo que passa pelo átrio, isso vai propagando de célula a célula, aliado ao sistema autonômico do coração, mas ele vai passar pelo feixe. E para entrar, ele passa pelo nó. No nó, ele tem um bloqueio, de tal forma que o estímulo ele sofre um retardo. E esse retardo é para que os átrios possam, na verdade, jogar todo o sangue para os ventrículos, através da tricúspide e passando pela mitral. Isso daqui acaba sendo permeado até as fibras de Purkinje. Qual é a finalidade das fibras de Purkinje? Fazer com que esse estímulo atinjam todas as fibras cardíacas. Ora, quando nós observamos essa movimentação, isso daqui é traduzido na superfície pelo eletrocardiograma. E o eletrocardiograma nada mais é do que captar a onda do coração. Eu posso colocar 2 eletrodos aqui, posso colocar nessa posição, posso colocar um na cabeça, porque cada contração ela gera uma onda. E essa onda se propaga pelo organismo inteiro, considerando-se que o organismo ele tem eletrólitos, e esses eletrólitos eles acabam servindo como meio condutor. E como vocês já sabem, como a primeira contração é feita pelos átrios, nós temos a chamada onda P. Depois, ela tem um retardo. Esse retardo é exatamente quando o estímulo está passando pelo nó AV. A aula de eletro, ela é uma aula pesada. E ela é complexa. Eu vou começar bem simples. Vou repetir várias vezes e voltar. E nós vamos combinar o seguinte, eu não estou vendo o que vocês escrevem de pergunta. Vocês passem para aí no chat. Isso, e a Maiara, daqui uns 10 minutinhos, a gente para e eu faço as perguntas, ok? Vocês me façam as perguntas e eu respondo. Então, é a contração da P, o espaço PR, e esta onda corresponde ao chamado complexo QRS, ou complexo ventricular. Porque o que ele acaba representando são as contrações do coração. Na verdade, existe uma despolarização da célula. Ela está polarizada, ela despolariza. E depois ela vai repolarizar. Só que a onda de repolarização do coração, do átrio, ela cai em cima do QRS, que é muito maior. Então a gente acaba não enxergando.
O complexo QRS, que representa a contração ventricular, nós temos um intervalo ST, que é o período em que a onda vai entrar em repolarização, porque ela foi despolarizada. A célula estava polarizada. Ela tinha polo, positivo e negativo. Para ter a contração, ela despolariza. Depois ela tem que repolarizar. Esse complexo foi denominado QRS, porque sim. Ok? Pronto. Ora, foi por isso que eu falei que o elétron não é um bicho de 7 cabeças. Vamos em frente. O que é o elétron? O eletrocardiograma, ele descreve a atividade elétrica do coração. Só isso. Mais nada. Se vocês colocarem os eletrodos em diferentes posições, vocês vão ver algum traçado compatível com esse daqui. E continuo dizendo que elétron não é bicho de 7 cabeças. O eletrocardiograma é o método de avaliação do coração mais simples que existe, o mais antigo. Radiografia, eletrocardiograma, eles estão presentes há muitos anos e estão presentes até hoje. Fornecem inúmeras informações. Vocês possam imaginar que antes do ecocardiograma, antes do cateterismo, toda avaliação era fundada em cima do eletrocardiograma. Por isso que ele é importante. Hoje ele tem sido visto, e muitas vezes deixado até de lado, exatamente porque você tem outras formas invasivas do coração, mas ele não perdeu a sua função. Tanto é verdade que durante a cirurgia, o que se faz é um eletrograma. Coloca-se os eletrodos e você pode ter uma ou mais derivações. Para fins da cirurgia, não há necessidade de todas as derivações, exceto quando você vai sair de bomba. Principalmente no doente coronariano. Por quê? Porque eu posso detectar numa determinada derivação que não tem nada, que ele está bonito. Mas numa outra derivação, eu posso encontrar alterações que possam indicar que esse doente está com infarto. E eu consigo identificar qual é a parede. E eu consigo falar qual é a artéria. E eu posso voltar e ver que provavelmente alguma coisa está acontecendo naquela ponte. Bom, como é que tudo começou? Começando. Como? Pela bioeletricidade. O que é bio? Vida. Eletricidade. E o Galvani fazia a seguinte brincadeira. Ele pegava perna de rã, passava uma corrente elétrica através dela, isso porque ele já tinha feito a bateria e tinha um dipolo. Dipolo é 2 polos. E o dipolo é a mesma coisa. São 2 polos. E quando você tem um dipolo, você tem uma corrente elétrica. E passando essa corrente elétrica, ele começava a ver que as perninhas da rã começavam a mexer. Ele não entendeu a coisa muito bem, mas ele percebeu que aquilo que ele estava estudando era capaz de, na verdade, ter uma atividade biológica. O Albert von Kirber, ele já fez um experimento que foi mais além. Ele pegou um coração, colocou um fio. Olha, se o coração, se a perna responde a uma atividade elétrica, e cada vez que a perna contrai, ela tem uma atividade elétrica, e é a atividade elétrica que faz essa perna contrair, vou fazer a seguinte brincadeira. Vamos pegar um coração, colocar um fiozinho, cada vez que ele contrair, a perna da rã contrai. E era verdade. Então as coisas começaram a ficar mais interessantes. Até que Augusto Desiré Waller
ele fez uma coisa muito interessante. Esse era o cachorrinho dele. O cachorrinho dele chamava-se Jimmy. Ele pegou o cachorrinho, colocou eletrodos no cachorrinho e ele conseguiu esse traçado. Ora, se eu faço isso no cachorro, eu posso tentar fazer em humanos. O Ludwig e o Waller, eles já tentaram estudar o coração de uma forma diferente, querendo fazer tipo de uma pericardioscopia. Obviamente que esse processo não foi adiante e morreu. Mas aqui nós temos um indivíduo que nós podemos considerar o pai da eletrocardiografia, que é o Wilhelm Enthoven. O que fez o Enthoven? Ele acabou ganhando o prêmio Nobel por isso. Ele pegou um... Aqui tem cara de português, né? Ele pegou o primeiro que estava na rua, sei lá. Ele enfiou a mão numa solução eletrolítica, a outra mão na solução eletrolítica. Mal sabia ele que ele ia dar os passos para o estudo da eletrocardiografia. E colocou a perna também, depois, dentro de uma cuba salina, porque a cuba salina ela é condutora. Ora, se o coração emite uma onda elétrica, ela vai se propagar por todo o interstício para o organismo inteiro. Por isso que vocês vão ver muitas vezes, se colocar um eletrodo na cabeça, colocar nas costas, colocar na frente, desde que ele seja bem posicionado, ele te conduz. Principalmente se for próximo de osso, que é um bom condutor. E foi este o eletrograma que ele obteve, semelhante ao Augustus, que tinha feito lá no cachorrinho dele, no Jim. Ele ficou pensando, eu falei, e pensou e falou, eu vou levar esse negócio mais adiante. Em 1901, o Enthoven, então, já tinha uma máquina bem mais sofisticada. O indivíduo punha uma mão dentro da cuba, a outra na outra cuba e os pés. Eu preciso de um bipolo. Corrente elétrica é bipolo. Tá? Polo de um lado, polo do outro. Tem diferença de potencial? Tem corrente. Não tem diferença de potencial? Não tem corrente. Ok? E o que ele acabou fazendo? Ora, eu posso fazer uma combinação, porque eu tenho mão esquerda e mão direita, eu tenho um bipolo. Mão direita em pé, eu tenho outro bipolo. Mão esquerda e pé, eu tenho um outro bipolo. E com isso ele conseguiu traçar um eletrocardiograma e ele acabou ganhando um prêmio Nobel. E está aqui o sujeito para fazer um estudo de eletrograma, um eletrocardiograma, olha a parafernália que era feita na época. E o primeiro eletrocardiógrafo que aparece de superfície foi com o mesmo Augusto, que usou lá o cachorrinho. O que ele fez? Está aqui o eletrograma dele. Muito mais simplificado, menor, mais simples, diríamos que era quase portátil. E ele continuava fazendo eletrograma. O que é mesmo eletrocardiograma? Descreve a atividade elétrica do coração. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Entenderam? Bom, como é que a gente vai começar isso daí? Para entender um pouco melhor. Potencial de ação. O que é o potencial de ação? É esta figura que, olhando de uma vez só, parece algo muito complexo, mas não é. Simples. A célula, ela é polarizada. Normalmente, nós temos uma parte dela que acaba ficando negativa e positivo dentro. Quando ela sofre um estímulo, isso ocorre com uma fibra muscular que é não autonômica, que é uma fibra esquelética, quero levantar o braço, quero abaixar o braço. Eu mando um comando, e esse comando, através de um nervo, para aquela fibra que eu quero mexer, mexo o dedo, faz o diabo.
Vejo que vocês até aprenderam a andar, né? E nem pensam para andar. Mas, na verdade, todas as células estão acontecendo o seguinte: existe uma abertura dos canais de sódio, tem muito sódio fora da célula, muito potássio dentro da célula. E esta diferença, ela só é obtida graças à bomba de sódio e potássio. Gasta energia. Quando, de repente, você abre os canais de sódio, o sódio entra e o potássio sai. Você inverte a polarização. Isto é que se chama de despolarização. À medida que a célula sofre um estímulo pequeno, não acontece nada. Ela tem que ter um estímulo, o menor, para desencadear essa contração, que é a chamada lei do tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? Ou você atinge o limiar da célula, em geral em torno de menos 80 milivolts, menos 75, se esse estímulo for inferior, nada. Se esse estímulo for superior, então você tem a lei do tudo ou nada. E se o limiar for de menos 85, o que acaba acontecendo é que se você der um estímulo de 90, ele vai contrair. Se der de 100, ele vai contrair. Da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma velocidade. Porque imagina que isso seria o samba do crioulo doido. Você bate no coração, você dá um estímulo. Se vocês têm dúvida, quando tem um paciente que tem uma parada cardíaca, você dá um soco no coração. Você produz um estímulo. E ele contrai. E contrai com a mesma eficiência. Muito bem. Então, existe uma alteração elétrica, inicialmente pela entrada de sódio, saída do potássio, tem uma participação aqui no platô do cálcio, tem do cloro também. E o cálcio é muito importante, porque é nessa hora que ele entra, ele ajuda a ter a contração das miofibrilas. Porque tudo isso daqui está acontecendo na membrana da célula. E, obviamente, que isso entra na célula, no cardiomiócito. E a entrada do cálcio no acoplamento eletromecânico da actina-miosina, ele é importante. Tanto é importante que vocês costumam dar cálcio depois de bomba. Porque acaba tendo uma certa depressão. Posteriormente, a célula vai começando a entrar no processo de recuperação. O potássio que entrou sai, o sódio, ele continua tendo a sua movimentação, porque ele já participa também, porque para cada saída de sódio, de potássio, tem uma de sódio que entra, e a célula volta ao seu limiar este de repouso. Então, quando eu estou com o braço assim, sem exercer nenhum movimento, a célula tem um limiar de repouso. Se você der um estímulo que ultrapasse o limiar, que é você vai desencadear o chamado potencial de ação. Então, temos o potencial de repouso, temos o estímulo, atinge o limiar, tudo de novo. Isso daí acaba levando à fase zero do potencial de ação, a fase 1. Depois você tem um platô, onde os eletrólitos começam a se equilibrar, principalmente com a participação do cálcio. Novamente, o potássio que entrou, ele acaba saindo, o sódio também se recompõe e volta ao potencial de repouso. Isso é de uma célula normal, que tem contração, portanto, célula muscular. E o coração? O coração tem uma característica diferente. Se não fizer nada, essa célula não contrai. Mas o coração, ele tem células que automaticamente elas vão se despolarizando
gradativamente até atingir esse ponto. Por isso que nós temos o automatismo da fibra cardíaca. Ele não precisa, o coração não precisa de estímulo. Você faz um transplante, você corta todas as fibras. Ele continua batendo normalmente. E quem comanda? É o comando do coração, o nosso sinusal do doador, que não tem conexão com o receptor. Então, o coração ele é autonômico. Se isso não acontecesse, ia ser uma complicação dos diabos fazer transplante, né? E outras coisas mais. A fibra muscular esquelética, ela tem um potencial de repouso que fica quieto. Se receber um estímulo nervoso, ela contrai. Ok? Já vimos, não vou repetir isso de novo. Ora, o que acaba acontecendo com este potencial, e ele vai ter formas diferentes. Aqui é um potencial bem estilizado, né? É que na fibra cardíaca, normalmente, ele vai tendo uma despolarização. Quando atinge o limiar, contrai. Atingiu, contrai. E assim por diante. Ok? Muito bem. Esta é a chamada despolarização. Está ficando complicado? Perguntas até aqui? No question? Sem perguntas por enquanto. Ok. Então, vamos olhar o coração pelas derivações. O que é olhar um coração pela derivação? Ora, nós tínhamos visto que você põe um eletrodo no braço esquerdo, uma no braço direito, um na perna. Ó, que legal. E aí? Vocês lembram dessa figura? Então tá bom, então vamos em frente. Obviamente que isto aqui vocês tiveram provavelmente no segundo dia de aula do pré-primário. Projeção de vetores. Vetor, sabe o que é um vetor? Vetor é aquela flechinha. Esse vetor, ele tem 3 características. O módulo, que é o tamanho dele, a direção e o sentido. Então, esse vetor, representado por esta flechinha, isso é um módulo, o tamanho. Guarde isso daqui que vai ser importante. A direção é aonde ele está contido, em que reta. Essa é a direção. Eu posso estar na Anchieta, indo para Santos ou voltando para São Paulo. Isso vai me dar o sentido. Ok? Vale a pena ver de novo. Então, olha que interessante. Nós temos 2 vetores cujas flechinhas são iguais. Por quê? Porque foi eu que fiz. Ah, tá. Agora nós vamos colocar uma lanterna. Isto é projeção. E vou projetar esses vetores exatamente em cima de uma reta. E esta reta nós vamos chamar de eixo. Quando eu projeto, na verdade eu estou tirando uma perpendicular. E a projeção do vetor, o tamanho dele, é menor do que o do original. Por convenção, como tudo que vem para cá é negativo, esse vetor é negativo. O outro vetor, apesar de ser igual, mas ele tem uma inclinação diferente, ele vai ter um tamanho diferente. Perceberam? Este é positivo, este é negativo. Então, quem estiver olhando para este referencial, para este eixo, ele vai falar, esse daqui é positivo, esse aqui é negativo. Por quê? Este vai coincide com a direção que eu dei para a derivação, que eu adotei como positivo para o eixo.
que o Entove fez? Ele não tinha colocado um no braço, no outro braço e na perna? Ele fez o seguinte: quando ele pegava o eletrodo, ou a mão que estava mergulhada lá na solução salina, e comparava o direito com o esquerdo, na verdade ele tinha uma derivação, ele tinha um eixo. E ele convencionou falar o seguinte: isso aqui vai se chamar D1. E da direita para a esquerda é positivo. Portanto, quando o coração emitir um vetor, e esse vetor tiver a coincidir com o mesmo sentido do D1, ele é positivo. Se ele, na sua projeção, for em sentido contrário, ele é negativo. Então ele falou, mas eu quero brincar mais para estudar. Por quê? Porque vai vir uma turma em 2020, eu quero que ele se lasque. Vamos ver se é verdade. Então, pegando o braço direito com a perna, ele chama isso daqui de D2. E esse daqui de D3. E agora eu posso colocar isso no eletrocardiograma. O negócio foi mais além. Depende do que você está colocando no eletrocardiograma. Só que você não põe fio, tira fio, põe fio, tira fio. Você coloca todos eles e tudo bem. Ora, o que ocorre na despolarização atrial? Na despolarização atrial, o que nós vamos encontrar, na verdade, é o seguinte: um estímulo que nasce aqui no nó sinusal, depois esse estímulo ele vai caminhar pelos feixes internodais e, de uma forma muito esquemática, sintetizando, o coração vai fazer, o átrio vai fazer isso. Ele vai mandar uma contração cuja resultante é para cá. O átrio esquerdo está deslocado em direção oposta. Ele está para lá. E o resultante desses dois vetores está aqui no meio. Ora, se ele está aqui no meio, quando eu faço a projeção dele em D1, ele vai ser positivo ou negativo? Positivo. Por que vai ser positivo? Vejam que até a Rose acabou de acordar, que eu estou vendo daqui. Então, esta projeção vai ter um vetor pequeno aqui, mas ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do que o D1, portanto, ele é positivo. Se nós voltarmos no eletrocardiograma, a onda P ela é positiva, em D1. Em D3, ora, você põe ele para cá, ele tem a mesma direção. Ele é positivo também. Que interessante. Eu estou quase entendendo. E aqui? Aqui eu pego o vetor, joga para cá, ele vai ter a mesma direção e, portanto, ele é positivo. Ok? A coisa estava ficando muito fácil. Então, a onda P, que representa a contração atrial, eu posso desmembrá-la em duas. E entender que a onda P, ela é formada por uma onda que representa o átrio direito, que é a primeira onda. A segunda onda representa o átrio esquerdo, que está aqui. A somatória dessa onda aqui. Então, o que nós vemos no eletrocardiograma é uma somatória das ondas
de P do átrio direito e do átrio esquerdo. Ok? Vamos para frente. Nossa, agora o negócio está ficando complicado. O que é isso? Quando vai ter a contração ventricular, na contração ventricular, o que nós encontramos aqui é que esta onda vai parar. Tem um retardo. Vai ter um 9, e aí ela vai pegar o feixe de His, H-I-S, feixe de His, que dá um ramo para o lado direito, que percorre aqui, que vai estimular o ventrículo direito, e um ramo que se bifurca no esquerdo. Principalmente essa distribuição, ela é feita porque a massa do ventrículo esquerdo ela é maior, ela contém um maior número de fibras, e eu preciso ter mais fiação para levar a atividade elétrica. E como é que ocorre a atividade elétrica no coração? Olhem bem para cá. Aqui nós temos o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Começa inicialmente uma contração septal. É no septo que ela começa. Depois, ela propaga, se estende, parte para o ventrículo direito, parte para o ventrículo esquerdo. E depois ela vai subindo, até a hora que ela contrai o coração inteiro. Então, isso é feito de uma forma muito sincrônica. Então, vocês vão ver que hora ela começa o septo para o lado de cá. Depois, com esse vetor, ele muda para o lado esquerdo. Depois ele muda mais ainda, e depois mais ainda. Então, esse vetor ele vai tendo uma oscilação. Se a cada momento você vai pegando esse vetor e vai fazendo as projeções, isto daqui acaba trazendo o quê? Um vetor que primeiro ele é negativo, depois ele fica um pouco mais para baixo, depois ele vai para a esquerda, e depois ele volta para cima. A resultante é esse vetor aqui. Por isso que é chamado de complexo QRS, ele é mais complexo. A contração ventricular, ela ocorre de uma maneira muito organizada, e tem que ser desse jeito, exatamente para que você consiga esvaziar todo o coração, espremendo o coração. Imagine se a contração começa aqui em cima. Ele estrangula. Vai dificultar a sístole. Por isso que as extrasístoles, as arritmias, elas acabam dando uma redução do débito cardíaco. Ok? Por que não está andando? Ficou inibido. Travou aqui, não sei por quê. Acho que ele estava fazendo autossalvamento. Todos vocês estão vendo aqui as diferentes denominações. Então, vejam, se por acaso ocorre uma onda desse tipo, primeiro ela é negativa, depois ela vai ficando positiva, depois ela volta a ficar negativa, depois ela volta para cá. Isso é chamado QRS. Mas não obrigatoriamente você tem um QRS bonitinho desse jeito. Ué, por quê? Depende da derivação que você está. Ele pode ficar alinhado e você não vê. Então, na verdade, você tem um RS.
Aqui você tem um Q, R e acabou. Aqui você tem um Q, R, S e volta. Só que as ondas que vão para baixo, elas são chamadas de onda Q. Aqui você tem um complexo que só tem R. E aqui só tem QS. Aqui tem Q, R, S. Onda para cima é R. Então chama-se um R'. Deu para perceber? E para que serve isso? Calma. Presta atenção. Aqui nós temos Q, R. Ou seja, nós temos diferentes formas como ocorre a contração. E isso nós vamos entender que são contrações diferentes, porque vai depender de como vai estar a movimentação do vetor. Se a contração começar no nó AV, ela segue esse formato, QRS. Mas ela pode começar no septo. Na hora que você tem os feixes, eles podem ser sede de lesão. Então, você tem um bloqueio de um ramo. E a contração virá em sentido contrário. Então, esse vetor, ele tem uma complexidade maior na contração. Mas vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Aqui, novamente, uma outra representação. Q, R, S, depois ele volta para cá, e o resultante é para cá. Novamente, todas as diferentes designações. Ora, voltando então na despolarização ventricular, porque a do átrio vocês tinham lembrado, vamos ver o que ocorre com o ventrículo. Primeiro, você tem um vetorzinho aqui, é que eu apertei 2 vezes. O primeiro, ele vai ficar o quê? Negativo. Por isso que é onda Q, para baixo. Depois, ele começa a se positivar. Depois, ele vai subir. E o resultante é para baixo. Ok? O que o Enthoven fez? Nós temos os dois vetores agora. Nós temos o vetor do átrio e o vetor ventricular. Ora, vamos colocar o D1? Como é que vai ficar o elétron? Positivo. Faz a derivação, ele fica positivo. E o ventrículo? Eu não vou representar por um único vetor. Porque é exatamente a movimentação desse vetor que me vai servir de orientação na hora de fazer a identificação de diferentes afecções do coração da parte elétrica. O vetor resultante pode ser o mesmo, mas o caminho é diferente. E isto é que vai me falar aonde estão os diferentes bloqueios. Ok? Vamos lá. D3. Ora, o que você vai encontrar? O P, você vai colocar ele aqui. Mas aqui, ele vai ficar positivo. E o QRS? Amplamente positivo. Ele está na mesma direção. E o D2, ele é praticamente contido. Isso foi no desenho que eu fiz. Né? Ora, onde você achou esses eixos? Vocês estão vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo é chamado triângulo de Enthoven. Então, o D1 é braço a braço. D2, braço, perna. Braço, perna.
E com isto, eu consigo ter diferentes bipolos, dois polos, e, portanto, diferentes derivações. Mas fica meio mané, né? Ficar trabalhando em eletrodos que formam um triângulo. Vamos colocar tudo no centro, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, tipo sistema cartesiano. Só que o sistema cartesiano não se aplica aqui. Ficaria muito complexo. Bom, ele olhou, falou, eu quero olhar melhor esse coração. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma derivação aonde eu junto as duas mãos. Não tinha um fio para cá, um fio para cá? Junto os dois, faz um curto. É um polo. E vou colocar no pé. Como é pé em inglês? Foot. Portanto, F. Derivação F. Então, o que é a derivação F? Essa derivação F é juntar braço com a perna. Vamos mais para frente. Mas por que ele fez isso? Calma. Que coisa. Fala para a Rose ficar quietinha aí. Então ele pegou perna com o braço esquerdo e fez com o braço direito. Então agora nós temos dois polos. E por isso que no R fica tudo negativo. Ele é negativo porque ele tem right, né? Direita. Os vetores sempre olham em sentido contrário. Eu posso fazer uma brincadeira? Que foi o que ele fez. Ele pegou o braço com a perna, juntou os dois, um polo indo para o lado esquerdo, left. E agora nós temos os eletrocardiogramas vistos de diferentes formas. Fiquem olhando para essa figura. Olha mais um pouco. O que vocês estão vendo? A Rose me colocou aqui dizendo que ela está vendo a figura. Isso é muito bom. Ora, estas derivações aqui vão olhar o quê? A parte inferior do coração. Estas derivações vão olhar a parte lateral do coração. Estão vendo? Aqui, isto vocês vão ter que toda vez escrever até guardar. D1, D2, R, aqui é right, R, L, F. Se vocês não fizerem isso, esquece que vai tudo por água abaixo. E qual é a melhor maneira de decorar? Vai escrevendo isso várias vezes, ok? Como achar o eixo do coração? Eu não entendi o que é o eixo do coração. Este é o eixo do coração. O eixo é este. Mas ele não vem. O que vocês vão ter são esses eletrogramas de R, D1, D3, D2, F, assim por diante. É isso que vocês vão ter. E como é que você acha o eixo? Vamos trabalhar um pouco? Antes disso, vamos dar uma pausa. Perguntas que vocês eventualmente tenham até aqui. Ainda não tem nenhuma pergunta no chat, estou aguardando eles escreverem, professor. Bom, de duas uma. Ou eles acompanharam a Rose, ou eles estão entendendo tudo, e o que eu acho é mais provável é que isso está dividido. Rose dormindo e eles entendendo tudo. A Júlia está perguntando se o D2 não está ao contrário de D3 aí. Tá. Júlia, 10. Depois eu corrijo.
Então, olha uma coisa. Aqui é D3, aqui é D2, tá? Vamos começar por D1. Como é que a onda... Só que nós vamos achar o eixo do coração. Quem manda no eixo do coração é ventrículo, não é arte. Tá? Muito bem. O que vocês acham que é maior? A parte positiva ou a parte negativa? Olhem bem. Tem a parte negativa, parte positiva. A parte positiva é maior. Se a parte positiva é maior, a resultante é positiva. Olha como é fácil. Não entendi. Vamos de novo. Minha gente, olha a derivação, o elétron visto em D1. Essa é a parte positiva. Essa é a parte negativa. Ok? Muito que bem. Se vocês fizerem a diferença, ainda sobra uma parte positiva. Não interessa se ela é grande ou pequena, ela é positiva. O eixo não é positivo, então o vetor tem que estar nesse sentido. Se ele está nesse sentido, ele não está nesses dois quadrantes. Ele está aqui, ó. Bagunçou minha cabeça. Eu repito, Rose, olha, aqui é positivo, aqui é negativo. Ele sobra um pedacinho negativo, é positivo. Se é positivo, tem um vetorzinho aqui, ó. Se esse vetor ele acaba sendo positivo, é sinal que a flechinha dele, a orientação dele, condiz com D1. Ele não está voltado para cá. Então, ele não está nem em R, nem em D2, em D3. Ele pode estar aqui ou aqui. Então, eu já separei dois quadrantes. Ora, quando eu olho em F, ele é positivo. Se ele é positivo, ele é para baixo. Se ele é para baixo, ele não pode estar para cima. Não entendi. Minha gente, se uma coisa está para baixo, não pode estar para cima. Se ele está para a esquerda, não pode estar para a direita. Entendeu? Então vamos lá. Ó, ele é positivo, então ele está para baixo. O que está para baixo? A projeção do vetor. Porque eu estou achando o eixo do coração. Nós vimos que ele é a projeção dele está aqui e a outra está aqui. Então ele está neste quadrante. Eu esqueço esses três e vou trabalhar nesses dois. Muito que bem. Se ele está aqui, aqui é 30, 60, 90. Muito bem. Veja que interessante. Ele é grande ou é pequeno em D1? Ele é pequeno. Ele é grande em F? Ele é grande. Então, ele está... Se aqui seria a metade do eixo, que representaria um ângulo de 45 graus, ele acaba ficando mais para baixo do que para cima. Então, ele está aqui, ó. Se ele está aqui, vamos analisar como é que ele está em D2. Ele é bem positivo. Ele é bem positivo também em F. E quase igual ao tamanho. Então, ele vai estar por aqui. Mais ou menos. Essa é a chamada rosa dos ventos, vocês conhecem, que é da bússola. Né? Aqui não chama rosa dos ventos, mas são as derivações eletrocardiográficas. Vamos parar aqui. Pode falar. Alguma pergunta até aqui? Começou a complicar a história dos vetores? Sem comunicação pelo chat, professor. O Luiz só que estava com dúvida quanto ao D1, se não seria negativo, mas o senhor já respondeu nessa explicação. Então, eu ainda não consegui complicar a vida de vocês? Está começando, professor. Tá mal, hein?
O Guilherme falou que está tranquilo por enquanto. Eu já fui melhor nisso, estou ficando velho. Eu já conseguia complicar no primeiro slide, agora já estou aqui, não estou conseguindo. Bom, vamos olhar esse eletro aqui. Desenhe isso daqui. Essa rosa aqui, ó. Veja bem, como é que está D1? Tem uma parte positiva, uma parte negativa, pouca coisa positiva. Ok? Então vamos facilitar a vida de vocês. Eu deixo aqui desenhado, tá? Muito bem. Então, se o D1 é positivo, ele está para cá. Ora, aonde que eu vou? Eu já sei que ele ou está aqui ou está aqui. Se ele está aqui em cima ou embaixo, eu vou direto no F. Quando eu vou em F, ele é positivo. Ele está aqui embaixo. Ora, se ele está embaixo, eu vou ver o seguinte. Como o D1 é muito pequeno e o F é grande, é sinal que o eixo está deslocado para cá. Então eu vou olhar como é que ele está em D2 ou em F. Como é que ele está em R? R ele está muito pequeno. Ele está maior em F e em D2. Tá vendo? Se ele está maior em D2 e F, ele está aqui no meio. Que a projeção aqui acaba ficando pequena, a projeção aqui fica grande. Já achei o eixo. Onde que ele está? Já achei o quadrante. Achei o quadrante, ele está mais ou menos, mais 70, não importa. O importante é que ele está entre F e D2. Dúvidas? Vocês falam se vocês quiserem intervalo, tá? Tem 750 slides ainda, tem bastante coisa para a gente brincar. O Everton pediu para o senhor repetir essa... Repito. Vou dar uma olhada. Primeiro, olha D1. Existem formas diferentes de se alisar o elétron. Vocês vão pegar livro, o indivíduo vai falar assim, veja onde ele é mais isoelétrico. Porque ali é onde ele está mais perpendicular. Ó, D1 o que é? Ele é quase iso. Então ele está muito aqui, ó. Então por aqui você mata. Outra forma é, D1, ele é um pouquinho positivo. Se ele é um pouco positivo, ou ele está em cima ou ele está embaixo. Agora eu vou em F. Ele é positivo. Então pronto, ele está aqui embaixo. Aonde ele é maior? Em R, D2 ou F? Claro que a gente olha o módulo, né? Ou seja, o tamanho dele, não agora o sentido. R ele é pequeno. Vocês vejam que em D2 ele é praticamente igual a F, um pouco maior. Então ele está mais próximo de D2 do que de F. Consequentemente, ele tem mais 70. Mais ou menos. Não precisa ser preciso. E agora? Melhorou? Ok. O que eu faço com esse eixo? Vocês já pensaram em o que vocês podem fazer com esse eixo? Estudar. Ora, existem, então, diferentes posições onde ele possa estar. Se ele estiver aqui, ele é um eixo normal. Se ele vem para cá, ele é desviado para a direita. Se ele está para cima, é desviado para a esquerda. E aqui é desvio extremo. Não precisa guardar isso, não. Não precisa guardar. Mas só por aqui, eu já vejo se, por exemplo, ele tem uma hipertrofia de ventrículo direito. Ele é mais desviado para a direita.
ele tem um eixo mais desviado para a esquerda. Ele tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. E aqui são situações anômalas.